tudo na vida eu acredito que é venda, saca? E eu acho que se você não sabe vender, não sabe se vender, você não sabe vender a sua ideia, você não chega em lugar nenhum. Sabe a história de quem tem boca vai a Roma? Na verdade é que quem vende vai a Roma. Porque você pode chegar em Roma de avião ou de carona. Depende de quão bom você é na lábia de fazer os caras te darem uma carona e fazer você chegar lá. Então, tudo na vida é venda. E aí, galera, sejam bem-vindos ao primeiro Holycast. Estou aqui com meu amigo e sócio Bruno Vidia. Beleza, Brunão? Como que você tá? Beleza, Fer? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Esse aqui, ó, o nosso primeiro de muitos podcasts com um convidado mais que especial aqui com a gente. Tá. Podcast que a gente vai falar um pouquinho sobre negócio, sobre amizade, sobre fé, sobre lifestyle, sobre aquilo que Deus mandar no seu coração também. Sejam bem-vindos, né? E Felipe, seja muito bem-vindo também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, senhoras e senhores. Ele que é o pai do Bento, o pai do Miguel, marido da Natana, que já palestrou para não sei quantas mil pessoas, 10 mil pessoas, Felipe? Cara, mais de 40. Mais de 40 mil pessoas, já atendeu mais de 2.000 clientes, mais de 2.500 clientes, estrategista digital e tudo mais que você possa imaginar, que tem um coração imenso, esse cara sensacional que eu conheço há mais de 15 anos, com certeza muito mais do que 15 anos. Mais do que 15 anos. Com vocês, Felipe Camargo. Felipe, seja bem-vindo ao primeiro Holycast, cara. Obrigado pela oportunidade, viu? Cara, prazer é todo meu, é sempre muito bom estar com vocês, a gente... Todo encontro que a gente tem, a troca é sempre muito, muito rica e o prazer é todo meu de estar aqui. Massa demais. Valeu demais, Fer. E é engraçado porque, né, o Fer comentou, né, dessa amizade, né? Eu tenho uma amizade com o Fer muito grande, né, de anos aí, né? É um irmão que a vida me deu. E você, cara, eu puxando pela minha memória aqui também, eu lembro de você fazendo várias coisas assim, cara. E eu sempre te vi, acho que isso é um fato. Você é um cara que faz as coisas, né? Você é um fazedor, né, cara? Isso eu admiro muito em você. E acho que pra gente startar aqui, Fer, já vou perguntando pra ele. Pode perguntar. Como que você se define, Fer? Eu acho que tem muito essa coisa, né? Às vezes essa definição, né? Às vezes o nosso cargo acaba limitando a gente, né? Mas como que você fala sobre você? O que você faz? O que você gosta de fazer? Quem é o Felipe? Cara... Eu costumo dizer que eu sou um queijo feito de várias vacas, né, cara? Porque eu já bebi de muitas fontes, né? Eu já fui mágico, já fui músico, não deixei de ser, né? Mas já trabalhei como mágico, já trabalhei como músico, já fiz direção de fotografia para cinema. Já produzi comercial para TV, para grande mídia. Já fiz musicais. Já tive empresa de assessoria de imprensa, produtora de vídeo. Cara, eu já fiz um pouco de tudo, velho. Já vendi coxinha no semáforo. Eu acho que eu só não engraxei sapato, velho. Assim, no sentido de profissão, sabe? Mas acho que se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, eu diria pra você que, cara, eu sou aquela profissão que eu tava naquele momento. Eu sou empresário, eu sou dono da Sigma, que eu já tive a Sigma Six, que foi uma das maiores assessorias de imprensa do Brasil. Eu diria que eu sou diretor da Guará Filmes, da Escola de Autoridade. Mas hoje acho que o meu principal título é entender que eu sou filho de Deus, velho. Acho que assim, porque tudo que eu sou vem desse primeiro fato, sabe? Eu sou pai do Bento, sou pai do Miguel, mas eu só sou porque Deus me deu eles. Sou marido da Natana porque Deus colocou essa pessoa maravilhosa na minha vida. Então, acho que, como eu disse, eu sou muitas coisas, nesse momento estou algumas, né? E é isso, acho que eu não tenho uma definição de mim. Eu sou uma pessoa em construção, velho. Eu acho que eu sou mais do que uma pessoa em construção. Eu sou uma pessoa em busca de ser aquilo que eu nasci para ser. Ô Fê,
Você sabe que enquanto você está falando assim, né? Eu acho que em construção a gente vai estar o tempo todo, né? Mas entre todas essas coisas que você foi falando, né? Eu sempre falo assim, uma das coisas que muda mais o ser humano é o conhecimento. Então você foi adquirindo conhecimento aqui, bebeu dessa fonte, conhecimento dali e tal, né? E por a gente ser mais próximo, né? Tem muito pouco tempo que você tem esse conhecimento de que você literalmente é o filho do Pai, Sim, né? É o filho de sim. Deus, né? E depois que você teve esse conhecimento, cara, como que foi tudo isso? Como que foi, tipo, essa caída de ficha? Cara, cair ficha é um termo meio antigo, né? Pra você que não sabe o que é cair a dá um ficha, Google. é tipo assim, ó. Pra você que não sabe, é quando completa a ligação, sabe? Tipo sabe o isso. WhatsApp? Caiu a ficha. Antigamente. Sabe o WhatsApp quando fica os dois risquinhos azuis? É o caiu a ficha de antigamente. Tipo isso, Tinha um negócio chamado orelhão. Nossa, deixa quieto, vai. Cara, é muito louco, né? Porque assim, eu fui de grupo de igreja, assim, sabe? Do grupo de jovens de igreja, mas eu ia nos grupos pra pegar mulher, sabe? eu era desse naipe, assim, mano. Eu ia pra igreja, cresci na igreja católica e eu costumo dizer que eu era católico não praticante. Porque, mano, eu ia quando tinha casamento, quando tinha um batizado de alguém, Quando tinha a quermesse. quando tinha quermesse ou nos grupos mesmo de jovens ali pra estar com os amigos, né? Nunca teve uma busca por Deus, assim, e tal. Aliás, eu fiquei um bom tempo meio que sem acreditar nele, assim, sabe? E aí, cara, no meio da pandemia, foi outubro de 2020, cara, do primeiro ano de pandemia. Eu tava em casa, eu tinha uma palestra no dia seguinte, uma palestra de vendas, que eu tinha sido convidado para ir palestrar, iam ter 300 e poucos empresários online lá, porque não podia ter nada presencial, né? E, cara, aquele mês eu não tinha o dinheiro, assim, tudo que a gente ganhou de dinheiro antes da pandemia, que a gente fez de reserva, a gente usou durante a pandemia. E aí chegou em novembro, em outubro de 2020, eu não tinha o dinheiro para pagar novembro, velho. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, nada. Água. Cartão de crédito, né? Que a gente vai torrando no cartão de crédito. E aí, mano, a gente tava... Começou a exercer a fé. Olha que louco. Mas não foi mérito meu, não. A gente tava jantando, a gente tinha o Bento, só tinha o Bento ainda, né? E a gente foi jantar, a gente naquele dia pediu uma pizza. E, cara, na hora do jantar, o Bento pôs as mãozinhas assim, ó. E começou a virar o zoinho assim, é como se estivesse agradecendo. E naquele momento eu tive um insight que ele não tinha aprendido aquilo na minha casa. E aí eu falei, cara, não é possível, velho. Na situação que eu estava financeiramente, às vésperas de fazer uma palestra de vendas, onde só eu ia vender naquele evento, como convidado, o meu filho vem e me faz uma oração, velho. Resumo da história, coloquei ele para dormir, fui pro quarto, ajoelhei, não lembro se eu ajoelhei, acho que eu fiquei sentado, cara. Eu falei assim, ó, mano, eu nem sei se você existe, cara. Mas você tá ligado que eu tô precisando vender. Porque se eu não vender amanhã, eu não tenho como pagar as contas do mês seguinte, de novembro. E, cara, foi uma conversa muito franca, assim, meio quase que como um duvidando, sabe? Ó, se você existe mesmo, amanhã eu preciso... Amanhã eu preciso de você. Amanhã eu preciso de você. Cara, eu sei que eu cheguei no lugar, normalmente eu subo no palco e eu falava que eu fale palavras que toquem o coração das pessoas, que elas entendam que eu posso ajudá-las. Era isso que eu falava. Eu subi naquele palco e falei exatamente as mesmas coisas. Eu arrepiei da cabeça aos pés e comecei a chorar, velho. No palco. Assim, no palco. Que eu sempre faço isso antes da minha palestra. Então, é sempre assim, teve um intervalo, eu vou lá e faço isso. E aí eu subi no palco e comecei a chorar, velho. Eu falei assim, alguma coisa tá diferente, né, cara? Fiz a palestra, eu vendi R$126 mil. Legal. Em 1 hora de palestra. Sensacional. Eu falei, caracas, velho, ele existe. Como que eu vou duvidar agora? Como eu vou duvidar agora? A partir daquele momento eu comecei uma busca por Deus.
E aí, cara, eu acho que quando você se coloca em movimento, acho que esse é o grande segredo da vida, você se colocar em movimento. Quando eu me coloquei em movimento, dessa palestra, que eu vendi 126 mil, eu vendi mais 3 mentorias de 50 mil reais. As 3 pessoas que eu vendi mentoria, os 3 evangélicos. Sensacional. De famílias criadas dentro da igreja evangélica. Um desses clientes era de Curitiba e eu fui para Curitiba para conhecer a operação dele e tal, para poder até dar uma mentoria mais qualificada, mais organizada ali dentro dos desafios dele. Cheguei lá, ele é evangélico, cara, a gente começou a trocar ideia, né? Falar sobre isso. Eu falei assim, mano, mas eu acho que eu sou muito burro, velho. Porque eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Eu leio, releio. E, mano, eu sou muito burro, não consigo entender, aquilo não entra na minha cabeça e tal. Mano, e Deus é tão maravilhoso, cara, que eu fui, isso foi num almoço, eu fui pra conhecer toda a operação, e a esposa do cara sumiu um momento lá e voltou tipo 1 hora depois, cara. E ela voltou, cara, acho que ela tinha uns 25 presentes, todos Bíblia com a linguagem de hoje, Bíblia de estudo para mim, uma Bíblia de estudo para Natana, uns 4 ou 5 livros pro Bento sobre histórias bíblicas, uma Bíblia infantil para ler toda noite, uma história por noite. Cara, sabe quando você fica assim, mano? Eu tive que despachar porque não cabia na mala, legal. Cara. Mas enquanto você tá falando isso aí, né? Eu tô aqui, né? Cara, Deus é especialista em surpreender a gente, né? E normalmente ele desconstrói tudo, né? Ele limpa o terreno para você ter bases muito firmes e sólidas para depois a gente começar uma construção de novo, né? É exatamente Mas isso. o mais legal de tudo é você prestar atenção no agir de Deus, né? Porque ele fala assim, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E ele agiu através do teu filho, né? Do Bento. Sim. Né? Que você naquela mesma hora ficou assim, cara, de onde que tá vindo isso? Cara, foi Deus agindo. Né? Então, a maneira como Deus encontrou de chamar a tua atenção foi de você estar com a tua família sentado na mesa e ele falar, Bento, é agora. E tem uma coisa legal nisso, que é super personalizado, né? Se fosse cara. Diferente, talvez você não... Sabe, se você vendesse se fosse em outro R$1.000... momento... Então, é pra você, né? É pra gente, né? Aquela coisa da gente brincar, não, porque parece que foi pra mim, né? Não é que parece, que foi, né? Não, e que é a coisa mais simbólica do que isso, cara? A família que a gente resgatou no meio da pandemia, porque, cara, a Natana e eu, a gente vinha numa loucura tão grande de trabalho, trabalhando 16 horas por dia, cara. Se ocupando pra não ter que lidar com os problemas, sabe? Cara, na pandemia a gente resgatou completamente o nosso relacionamento, a nossa relação com o nosso filho. Sentados à mesa, né? Sentados à mesa. Cara, assim, não foi por acaso que foi dessa maneira, né? E aí, cara, naquele momento eu comecei a buscar muito Deus, assim, cara. Buscar mesmo. E aí, cara, eu sou um cara que eu sou muito intenso. Então, naquele momento que eu falei assim, eu decidi que... Eu entendi que sim, ele existia e sim, ele estava ali me olhando. Naquele momento eu entendi que ele sempre esteve presente. Eu que não estava presente para a presença dele. Isso é muito forte, né? E ali, mano, daí eu comecei a buscar. E, cara, a estudar, a ler a palavra, a assistir pregação. Legal. A seguir... Deixei de seguir, entre aspas, ídolos que eu tinha, por exemplo, do marketing digital, que são pessoas que têm muito reconhecimento. Durante muito tempo eu palestrei para essas quase mais de 40 mil pessoas aí. Eu palestrei eu palestrei para o meu reconhecimento, para eu ser foda, para eu ser o cara que tava lá em cima. Então eu me orgulhava, cara, e a maioria dos eventos que eu palestrei, eu ficava entre as 3 melhores palestras do evento. Sempre. Legal. E aí, cara, hoje, lá atrás eu olhava e falava assim, mano, é que eu sou muito foda. Palestrando. Tudo que eu vivi na vida foi para me preparar para esse momento. Sim. Foi para isso, mas não para o meu reconhecimento. Para a glória dele.
Tanto que recentemente eu fiz uma palestra para num evento de finanças, cara, quase 400 pessoas, 390 e poucas pessoas. E quando eu recebi, na verdade eu não recebi um convite, eu me ofereci para palestrar de um evento de amigos meus, eu ofereci para palestrar sem nenhum ego ferido, sem nada, sabe? E aí eu falei assim, Deus, se for para acontecer, que seja para tua glória, não para minha. Se eles aceitarem o convite, que seja do seu jeito. E cara, foi muito louco, porque 2 dias depois eles me falaram assim, ó, cara, você vai fazer uma palestra de 1 hora, você pode tal dia. Eu falei assim, cara, qual é o dia que é melhor para você? Qual é o dia que você acha que vai agregar mais pro teu evento? E cara, quando ele me falou o dia, eu falei assim, Deus, eu tava escrevendo que eu aceitava. Eu falei assim, eu apaguei, falei assim, Deus, que o motivo certo esteja no meu coração, que se não for para você, que eu não vá. Cara, naquela noite eu tive uma resposta que era, se você vai, e você vai... A conversa foi quase do tipo, você vai pregar em cima do palco. Você vai falar das transformações e das coisas grandiosas que eu tenho feito na sua vida. E aí, cara, eu sei que era assim, ó, eu fiquei 1 mês, eu sabia que a abertura da minha palestra seria, eu vou falar sobre... Eu vim aqui para dar uma palestra sobre autoridade e para dar um testemunho. Eu sabia que essa era a abertura da minha palestra. Eu não sabia mais nada dela. Que top. Tanto que eu fiz a palestra no dia do evento. Eu cheguei no evento de manhã, senti a vibe do lugar, abri o meu computador na última fileira, assim, para ninguém ver, e eu falei assim, Deus, é com você. Eu tinha a base, que era o conteúdo que eu ia entregar sobre construção de autoridade. Falei assim, o restante se vira. Eu quero ser um porta-voz. Resumo, velho. A minha palestra terminou com as pessoas dando glória a Deus. Eu vou chorar, velho. Chora, que bom, pode chorar. Porque eu tive muitos sinais não, eu tive muitas... Confirmações ali de que era para eu fazer isso. E não era para eu fazer isso ali, era para eu fazer isso da minha vida. Que sensacional, sabe? Isso, amém. Cara, eu terminei assim, porque eu contei uma história, eu não sabia como ia ser, né? E aí no meio da preparação da palestra veio, eu preciso contar o milagre que a gente teve com relação ao Miguel. Eu falei, tá bom. Como vai ser essa história, eu não tenho ideia. Mano, eu sei que assim, ó, fluiu de um jeito, cara, que no final as pessoas... E aí, cara, me veio um versículo eu faço o devocional, eu peguei o devocional de manhã, coloquei no final da palestra, porque aquilo fazia sentido naquela construção. Mano, foi surreal, porque teve gente que veio falar assim, uma mulher que, cara, me lembro até agora, Vânia é o nome dela, ela veio e falou assim pra mim, em 2006, eu tava pensando em me suicidar, e foi esse versículo que me impediu. Nossa. Caraca. E o gatilho estava ativado de novo. E eu estava com toda essa sensação de novo. E hoje de manhã eu falei assim, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir. Nananana. Era o segundo dia, era o primeiro dia do evento. Ela estava pensando em não voltar para casa. Caramba, cara. E ela falou assim para mim, e quando você veio esse versículo e tal, não sei o quê, eu me emocionei, ela chorando assim, falei assim, e eu sei que, por sua causa, eu sei que Deus está olhando para mim. Eu falei assim, então tá mesmo, porque esse foi o versículo do meu devocional da manhã. Cara, foi surreal, assim, ó. Pastor que veio me falar assim, ó, o que você fez hoje aqui, você evangelizou mais do que eu sou capaz de evangelizar em qualquer lugar, porque as pessoas não têm o preconceito com relação a você. Você veio falar de negócio e você falou de Deus no seu negócio, na sua vida. Sensacional. E você foi um testemunho, não foi uma palestra. Mano, e eu só tava em movimento. Ô Felipe, e tem uma coisa que eu acho muito interessante nisso, é que quando a gente consegue, acho que tirar essa parte do ego mesmo, né? Nosso, de querer, de conquistar, de fato a gente percebe que o negócio é muito maior, né, cara? E daí quando a gente consegue ser instrumento de alguma coisa, a gente vê que faz sentido, né? E só um parênteses aqui. Ó, gente, a gente até fez um roteirinho aqui, né? Mas a ideia é a gente deixar fluir o negócio. Não sei aqui. nem da onde nós tá aqui, então, a gente tá deixando fluir e essa conversa tá rolando, vai ter muito mais coisa aqui. Eu fiquei já arrepiado, até minha barba aqui arrepiou. E acho que um outro parênteses aqui, muito importante. O Fê,
né? Falou da Natana Lacerda, a sua esposa, né? Que também conhecemos. Uma mulher super especial, né? Enfim. Ela tá comigo, né, mano? Cara, e ó, fica a dica, hein? Fica a dica, né? Pra ela sentar aqui também. Com certeza. total. Natana, ó, já o convite tá feito já abração também, pra hein? você, viu, Ná? O Felipe disse que você já aceitou já. E eu tenho uma dúvida daí, cara. Em que momento que daí você conseguiu sair desse lugar de quase que uma barganha, né? Que às vezes a gente fala, não, então me mostra aqui. Então você conseguiu, enfim, fazer as suas vendas, né? Nesse segundo momento, acho que você teve um impacto maior, né? Nesse sentido. E em que momento caiu a ficha para você, assim, de, cara, eu entendi que não é mais uma troca, assim, que é realmente... Cara, é uma missão de vida, né? É uma coisa que completa, né? Cara, na verdade, foi no momento que eu vi aquele monte de venda caindo, cara. Não teve um próximo... Nesse momento mesmo você já virou a chave? Já virei, porque assim... Porque não era eu. E como eu sei que não era eu? Porque eu já tinha feito várias outras palestras nesse sentido. E tinha vendido... Ou não tinha vendido, ou tinha vendido pouquíssimo. Sabe? Então, ali eu sabia que não era eu. E aí, cara, é muito louco que quando eu entendi que não era eu, só veio confirmação. Saía assim, ó, entregue seus planos, confie os seus planos a Deus e eles darão certo. Não é sobre merecimento, não é sobre esforço, não é... Tem outro não que era... Não é pela força do nosso braço. Planeje, né? Trabalhe duro e entregue os resultados nas mãos de Deus, que o resultado depende dele. Então, velho, já teve vezes de eu trabalhar que nem um camelo e não dar nada certo. E vender zero. Ou entregar zero. Assim, sabe? Gerar zero valor para a pessoa. Já aconteceu. E naquele momento, cara, eu sabia. Era muito louco, porque eu sabia... Porque foram acontecendo várias coisas, cara. Porque imagina, eu tô com 37 anos... Novo, hein? Sem saber rezar. Ó, tá bonita. Só a barba que é branca. O cabelo vocês não repararam, mas o meu cabelo não tem nenhum fio branco. Não. Aliás, eu acho que esse corte ficou muito bem. Despenteado aí. Esse corte aí que tá bom. Então, eu sabia que não era eu, cara. Que tava, até perdi o que eu tava falando. Tava falando... Enfim. Desculpa. Aí você ia falar sobre um shampoo, alguma coisa assim. Não, mas ó... Pra deixar o cabelo amarelado. Pegando esse gancho, né? Agora há pouco eu falei dessa passagem, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E literalmente, assim, né? Tudo que você tá falando remete a isso de novo, né? Cara, buscai primeiro... Né, as coisas de Deus, buscai primeiro o relacionamento comigo. Sim. Aí qual que é a promessa dele? Cara, todas as coisas. Todas. Não é tipo, cara, ó, eu vou te dar então a caneta, ó, então eu vou te dar... Não, cara, ele tá falando assim, eu vou te dar todas as coisas. Né? Eu acho que tem um detalhe que é assim, todas as coisas que ele quer, não que a gente quer. Né? Mas acho que o mais legal de tudo é que assim, ele sempre vai querer te dar. Entendeu? Porque ele é pai, cara. Sim. Você é pai, você quer dar pro teu filho. Mas tem coisa que eu não dou pro meu filho porque ele não tá pronto pra receber. Exatamente isso. Papai, me dá um carro... Você não tá maduro o suficiente pra receber. E outra, muitas vezes esse dar certo pra gente não é o dar certo pra ele, pra né? Ele, então acho que traz uma nova visão também, cara, né, disso. E é muito louco porque hoje eu tenho mais clareza disso. Porque assim, ó... A maneira como ele age, né? E eu tava numa... o que eu ia falar só porque tem a ver com isso, né? Eu passei 37 anos sem saber, rezando Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Tá tudo bem, porque é o jeito que ele ensinou a rezar, mas ali é uma estrutura. Não é para repetir aquele negócio ad eterno, né? Automático, né? E eu passei a vida inteira rezando isso. Pai Nosso, Ave Maria, o Credo... E acabou. Não tá? Filho do Espírito Santo também, acabou. E logo que aconteceu... Ó, 17, galera. Não sei se você sabe o que é isso, mas é um sinal de que o universo devia estar falando pra gente. Vocês deviam estar fazendo exatamente isso aqui agora. Que massa. Eu comecei a sentir um incômodo, que eu falava assim, mano, eu não sei rezar. Eu não sei orar. Eu começava assim, e aí, Deus? Ó, obrigado.
Obrigado por hoje, obrigado pela minha família, pela minha casa, que eu possa dormir bem. Amém. Tipo, eu não sabia rezar. E aí, cara, esse evento que eu fui palestrar era do Piero Tavolazzi, um cara super conceituado, super um baita reconhecimento, tem uma função de evangelizar muito forte, né? E eu fui palestrar no evento dele. E ele faz, não sei se faz ainda, mas na época eu tava fazendo uma live todos os dias às 6 horas da manhã. Eu acho que o Piero ainda faz a live. Eu acho que ele faz ainda, Acho que ele ainda faz a live. E aí... Aliás, um abraço pro Piero também. Piero gente, ele que me começou também a me ajudar a me conduzir nesse caminho, junto com o Rafael Teres, que é um parceiro muito, muito querido meu, assim. Fica o convite já pro Piero e pro E Rafa. pro Rafa, Rafael Teles. E aí, cara, eu abri uma live dele e foi a primeira live que eu entrei dele. Eu não consegui acordar cedo. Imagina, filho pequeno, cara. Aí eu fui pra casa da minha sogra no Rio e, cara, acabava que acordava mais cedo e tal, porque lá é muito calor. E um dia eu acordei 5:06 da manhã, velho. Falei, vou assistir a live do Piero, vai. Aí abro a live cai. Abre de novo, cai, abre de novo, cai. Aí ele, cara, depois de uns 10 minutos eu tentando acessar a live, eu descobri que ele tava com um problema lá, a live, alguma coisa dele lá da conexão. Ele falou assim, não era sobre isso que eu ia fazer essa live, mas hoje eu vou... E eu pedindo assim, Deus, me ensina a orar, né, cara? Me ensina a orar, porque eu não sei falar com você, não sei como que eu tenho que falar. Aí o Piero abre a live, quando ele consegue, enfim, abrir a live, ele fala assim, eu ia falar sobre outra coisa, eu ia falar sobre prosperidade, mas eu tava falando no meu coração que eu tenho que falar, ensinar as pessoas como elas têm que orar, porque as pessoas não sabem como orar. Mano, eu falei assim, velho, entende? Aí não tem como eu duvidar, cara, não tem como achar que sou eu que tô, eu que sou o foda. Não, cara. E aí veio isso, e aí outras coisas foram acontecendo nesse sentido. Por exemplo, eu fui fazer a primeira mentoria para esse grupo que eu vendi lá no evento do Piero, que eu vendi para 126 pessoas. Eu falei assim, cara, como é que eu vou abrir isso aqui, mano? Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer uma oração. Deus, que o Senhor possa guiar, que o Senhor possa colocar aqui, que o Senhor possa direcionar tudo isso aqui e tal, não sei o quê. Cara, eu simplesmente eu fui conduzindo ali as pessoas, cara, que massa, como vai funcionar, que legal, não sei o quê. Falei, eu tenho uma outra mentoria assim, assim, assado e tal. Um cara falou assim, me fala dessa mentoria, que era a mentoria individual. Eu falei assim, pera, eu não tinha entendido, né, cara? Porque era muita coincidência, assim, velho. Falei assim, você quer saber da mentoria individual? Quanto é? Eu falei assim, cara, a mentoria custa 50 mil e tal, mas acho que nem é pra você fazer agora, porque você acabou de entrar no curso, né? Eu falei assim, não, eu quero ir pra mentoria individual. Me passa como eu pago. Velho, uns negócios assim, ó. E eu, lembra, eu tava na merda ali um mês antes, cara. E eu falando, velho. Cara, e aí as coisas foram se conduzindo dessa forma. E aí, o grande lance é que, cara, é óbvio que de 2020 pra cá, a gente já passou várias coisas e óbvio que não foi tudo maravilha. A gente estava falando sobre isso fora, né? Aqui, né? Das programações que eu tinha sobre crença financeira e tal. Eu perdi dinheiro todo, ganhei dinheiro de novo, perdi dinheiro de novo, ganhei dinheiro de novo. Perdi um filho, engravidei de outra e tive outro filho. Só que o grande lance, cara, que eu entendi assim, é que ele fala, né? Na vida tereis aflições, mas eu serei contigo, né? E o grande lance, cara, eu acho que é a gente entender que isso aqui é passageiro. Então, eu estando na merda ou estando muito bem, eu ainda sou a mesma pessoa por quem eu fui criado. Então, claro, lógico que eu não sou uma poliana que acordo devendo até as cuecas e falo assim, muito obrigado. Eu agradeço, né, as coisas ali e tal, e vou atrás de fazer as coisas. Mas, cara, eu acho que a vida tem um outro significado. Até porque a gente tem que entrar em ação, né? Você estava até falando, Felipe, esse cara de ação, né? A gente tem que dar o primeiro passo também, para que Deus continue fazendo o segundo, né? Porque assim, se você não tivesse, depois da oração do Bento, né, ido no seu quarto, de alguma maneira, sentado, falado com ele, entendeu? Falar, e aí? Né?
né? Você existe mesmo, não existe? Ou seja, você deu o primeiro passo. E aí ele vai acrescentando, sempre vai acrescentando, né? Ele sempre vai fazendo acontecer e ele é especialista em surpreender a gente. Sim. Sempre é especialista em surpreender a gente. Fê, com toda essa experiência, assim, né? Com toda esse amor que você está sentindo, né? Esse carinho de Deus que você está sentindo, cara. O que o Felipe de hoje, de 40 anos, poderia falar pro Felipe de 18 anos, se você pudesse falar para ele? Cara, na verdade, eu só diria pra ele, mano, esquece isso aí que você tá pensando, porque não tem nada a ver, né, cara? Vai aqui, ó, se conecta, Deus existe mesmo, não acho que é você não, sabe? Eu acho que seria alguma coisa nessa linha que eu diria. Mas acho que o mais importante, cara, é que assim... Eu não seria o Felipe de hoje se eu não fosse o Felipe de 18 anos. Sensacional. Né? Então, claro, a gente apanha, a gente tem momentos de revolta. Eu perdi 2 filhos, né, cara? Duas gestações ali que as pessoas tendem a minimizar isso, mas ainda assim é uma perda, claro, né? Tem que é. todo... Eu sempre fui um cara muito otimista, assim, né? Mas... tem o otimista, tem o idiota motivado, né? Que é aquele cara que tá tudo caindo aos pedaços, o cara não sabe o que fazer, ele tá perdido no meio de um tiroteio, ele tá... Não, vai dar tudo certo, né? E eu era até encontrar, assim, até ter essa revelação e ter esse encontro com Deus, eu era o idiota motivado, velho. Sabe? Hoje eu sou só um idiota. Viu? Mas, ó, é muito legal isso que você tá falando, cara. Perdão. Eu tava comentando até outro dia com o pastor, né? Com o Duda. E você tá falando assim, né? Tem o cara que era otimista, né? Então eu era esse cara otimista, né? Não, puxa, o mundo tá acabando. Não, vai dar certo, cara. Vai dar certo. Né? E hoje você tá falando que, assim, que eu sou esse cara, só o idiota, né? Mas... trazendo para um outro contexto, você acha que o seu nível de fé mudou? Porque assim, ó, eu durante muitos anos, você sabe que eu trabalhei em navio de cruzeiro e tal e tudo mais, né? 40 países, enfim. E várias vezes eu tava ali no navio, no meio do oceano, no meio do nada, e era muito doido, cara, porque você tava ali no meio do oceano, no navio, tudo apagado, e no dia seguinte você tava no porto. Então, ali, eu entendi o que era, tipo, a definição de fé pra mim, né? Tipo, cara... Você tem a certeza absoluta Que você vai chegar. que você vai chegar no porto. Não é que tipo assim, nossa, mas será que vai chegar no porto? Será que vai dar tudo certo? Entendeu? O cara é otimista. Não, cara, mas será que o navio vai chegar lá mesmo? Não, vai dar certo ainda, né? Não, eu sempre tive a certeza absoluta. E o otimismo é diferente de você ter a fé, né? Porque a fé você tem a certeza, cara. Já deu certo. Né? Então, assim, você acha que toda essa conexão mudou? Tipo assim, cara, antes você, tipo, achava que tinha fé e agora você tem fé? Ou, tipo, você sempre teve e agora você descobriu um outro nível? Cara, eu acho que eu nunca soube o que era fé. Caraca. Eu nunca soube o que era a fé mesmo, sabe? Como eu disse, eu era o idiota motivado. Eu sempre achava que ia dar tudo certo, mesmo não fazendo nada para que desse certo. Muitas vezes não fazendo nada para que desse certo. Mas eu achava que ia dar certo, mas é o que eu falei, né? Por exemplo, você trouxe o exemplo do navio. O cara sabe que vai chegar no porto porque ele tem todos os instrumentos de navegação, ele tem todos os índices, todos os números, todas as métricas, tudo que ele precisa saber... Tudo que ele precisa para saber que sim, ele vai chegar no porto. E que caso ele precise desviar por algum motivo, ele sabe que é só ele recalcular a rota e que ele vai chegar no porto. E olhando hoje, eu acho que a fé é exatamente isso. Que Deus é o nosso porto. E, cara, eu não tenho dúvida de que eu era um navio desviado, saca? Desviou a minha rota por conta própria. Porque tava à deriva. Eu tava sem instrumento de navegação nenhum. E, cara, de alguma forma Deus foi lá, sabe a história do ele deixa as 99 só pra me buscar? Cara, ele arrumou um jeito, velho, de me trazer. E de novo, não por mérito meu. Não. Sabe? Porque se fosse ver, mano, nem agora eu tinha mérito de estar nem falando sobre isso. Sabe? Por quê? Porque, cara, eu sou muito falho, mano. Eu luto todos os dias contra a carne, sabe? Sobre aquela história, né? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. É muito disso, assim. E eu acho que
a fé é essa certeza de que... Claro que a gente não pode cagar tudo. Fazer, agora eu já sei que eu vou ser salvo, eu vou ali pistolar tudo. É diário, orar e vigiar todos os dias, entendeu? Mas a fé é saber que independente... o pão nosso cada dia nos dai hoje, né? Que independente do meu mérito, independente das minhas qualidades, independente do quanto eu me esforce, eu vou chegar no porto. Sensacional. E até eu acho, assim, eu trago até um viés, pensando que às vezes, né, você comentou, né, que Deus, né, enfim, Jesus é o porto, né, e muitas vezes também ela é aquela tempestade também, né, cara. Muitas vezes as coisas precisam ser agitadas, né, até para que a gente entenda algumas coisas, né, cara. E até, Felipe, pensando nisso, né, só para pontuar aqui também, né, a gente está no espaço do Felipe aqui, né, é uma das empresas do Fê, né, depois você fala um pouquinho para a gente. A ideia nossa aqui é realmente visitar alguns lugares, né, transitar em alguns lugares. Felipe até deixou à disposição aqui pra gente o local, né? Já para deixar registrado, né? Já deixa que eu posso assumir, tá bem esperto, meu vamos sócio. Vamos ver se ele vai deixar. Não, mas é sério, né? A gente tá num espaço espetacular, a gente já esteve aqui antes, né, em algumas imersões que você fez, né? Enfim, para quem não sabe também, eu e o Fernando, né, temos algumas empresas, uma delas é a Holy, uma agência de comunicação. E até interessante, né, Fer, que muitas vezes a gente já teve algumas aflições de falar, cara, a gente, por exemplo, a gente não conseguiu um contrato, por exemplo, né? E às vezes a gente ficava meio nessa aflição de, cara, e agora, né? Apesar das coisas caminharem super bem, né, tem, enfim, o pessoal lá super amparado, né, enfim. Eu acho que hoje a gente tem mais essa percepção, assim, de às vezes um contrato não entra, a gente fala, cara, é isso. Né? Que bom que não entrou. Que bom, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua relação, assim, daí como que você aplica isso? É claro que você já falou das vendas, né? Mas como que você vê isso? Como que você aplica isso no seu dia a dia, seja nos negócios, na família? Como que isso transformou também aí? Cara, acho que a grande sacada é que quando você entende que não é por mérito... Claro que assim, a gente não pode também... Desconsiderar e falar assim, não, então eu vou ficar aqui sentado no meu sofá assistindo Netflix que tudo vai acontecer. Pode até acontecer, né? Mas não é duradouro. Não. Né? Eu acho que vai chegar num momento que você vai precisar de um milagre e talvez Deus te dê ali, Mas acho que o grande lance... Outro dia eu vi uma pregação que o cara falava assim que... Quando você precisa de vinho e tem uva na mão e você precisa de vinho, você não precisa de um milagre, você precisa de processo, que é pegar a uva, amassar, pisar, armazenar, fermentar para ter o vinho. Então você precisa de processo. Mas vai ter vezes na sua vida que você vai precisar transformar água em vinho. E aí você precisa de um milagre. Que foi o que aconteceu lá atrás, quando eu precisei daquela venda. Eu precisava de um milagre. E ele aconteceu. Tudo que veio depois era processo. E se não aconteceu, foi porque eu não segui o processo. E muito do que eu trago hoje cara, eu já fiz muitas ações de venda que ainda assim, depois disso, não deram certo. E que hoje... olhando para isso, eu vejo que estava muito mais ligado ao que eu estava oferecendo no sentido de transformação para aquele cliente, que eu estava... Cara, basicamente eu falava, você vai ganhar mais dinheiro. Só que o dinheiro, o que eu entendi depois é que o dinheiro ele é um meio, não é o fim. Qual é o meu fim? Por que hoje eu trabalho para fazer dinheiro? É porque, cara, eu quero estar com mais tempo com meu filho. Eu tenho 2 filhos, eu quero ter mais... um tá com 5 anos, o outro fez 1 ano ontem. E assim, eu consigo ver a diferença do meu filho, que teve a minha presença nessa infância, de outras crianças que não tiveram essa presença paterna tão forte. Não estou desmerecendo, às vezes o cara não tinha opção e tá tudo certo. Mas eu tive essa escolha. Eu estive em movimento, tive a atitude de tomar essa escolha, de decidir por isso, para que isso fizesse diferença na vida do meu filho. Porque quando ele foi nascer, quando a gente engravidou,
eu sabia que eu não queria ser um pai ausente, que eu não queria ser um pai que só dava o sustento. Eu aprendi com o meu... Isso depois de muito tempo, né? Eu aprendi que o meu pai me criou para ser pai, não para ser filho. E muitos pais estão criando os filhos para serem filho e não para ser pai. Porque, cara, o que você vê do valor da família se perdendo, do respeito se perdendo, das pessoas não se falando, almoçando, jantando, estacionando a criança no celular, porque é mais fácil. Cara, claro que é mais fácil, mas talvez não seja o melhor. Pelo menos não é para mim, não é para minha família, né? Falta tempo de qualidade, né? Não é estar apenas junto, né? É estar presente. Cara... Né? Porque, tipo, não adianta você estar, tipo, mas eu tô aqui com o filho, mas aí você tá com o celular, o filho tá com o outro, e quais histórias você tá construindo? E não é falta tempo, cara. É falta prioridade. Porque, cara, dá trabalho, maluco. Dá trabalho. Seu filho acordar às 7 horas da manhã querendo brincar, dá trabalho. Enche o saco. Tem dia que você não quer brincar e ainda assim você tem que brincar. Você tem que ler história 11 horas da noite porque ele não consegue dormir porque tá com medo e você tá pistola porque ou você tem coisa para fazer ou você tá cansado porque você passou o dia inteiro fazendo coisa. E você vai chegar e vai brincar com ele. Dá trabalho. É mais fácil estacionar a criança no celular, na TV. Não que eu não faça isso de vez em quando. Mas, cara, não é uma exceção, não é a regra, sabe? Então, nesse sentido, cara, a gente tem que estar disposto a pagar o preço para ter... Cara, para ter uma relação com Deus, você tem que pagar o preço, maluco. Você tem que pagar o preço de ir pro culto quando você não tá afim, você tem que pagar o preço de fazer devocional sem sentir nada. Por quê? Porque a relação não se constrói só quando você tá sentindo, nossa, tô sentindo a presença de Deus, o louvor tá massa pra caramba. Mano, você tem que sentir a presença de Deus quando o louvor tá uma bosta. Isso aí. Quando você não tá... fé sem ação, né? A fé necessita de ação. Exatamente. Né? Então, assim, e eu luto contra isso todos os dias. Eu tô falando isso aqui, mas também tô me ouvindo pra falar assim, ó, eu ainda preciso melhorar nesse ponto. Então, o grande lance é, trazendo, né, cara... A minha venda hoje, ela é muito mais no sentido de servir. E, cara, se eu entendo que eu não vou servir para aquilo que a pessoa está querendo, eu falo, Deus, tá nas suas mãos. Se não for, a venda, que a venda não aconteça. E várias vezes não acontece. E tá tudo bem, porque eu sei hoje que ele vai prover de outra forma. Inclusive, uma das coisas que mais me fez entender esse processo, você falou, né, daquela... Quando que caiu a ficha que você entendeu que não era sobre você? Foi quando eu fiz várias coisas para vender e não vendia. Só que até então eu não tinha essa consciência. E hoje eu entendo que só ajudar as pessoas a ganharem mais dinheiro é muito pouco. Então eu fui fazer outras coisas que eu sei que a transformação vai ser muito maior e pode ser que nem seja o dinheiro. Saca? O dinheiro pode vir, pode ser que aconteça, pode ser que eu ajude de outras formas e que o que eu ajudar aqui vai refletir na parte financeira. Mas o meu objetivo hoje, cara, é muito mais de mostrar para as pessoas que é possível, sim, você trabalhar, sustentar sua família, dar uma boa qualidade, uma boa qualidade de vida mesmo ali, de moradia, base, né? de casa, de carro, de estrutura. Mas que mais importante do que tudo isso, cara, é você ter uma família consolidada nos princípios, é você ter tempo de qualidade com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. E tempo de qualidade não é só brincar. É brincar, é educar, é orar. Então, cara, hoje a gente não faz uma refeição... se eu tiver na mesa, cara, a gente não faz uma refeição sem orar. Porque eu me lembro todas as vezes. Eu não sei quando eu não estou perto, eu não tenho controle, né? Mas quando eu estou, cara, não tem uma refeição que a gente faça que não seja com uma oração. Não tem uma noite que eu coloque o meu filho para dormir que não seja com uma oração, que não seja comigo profetizando que tipo de pessoa ele vai ser na vida. Entregando minha família, minha casa, meus filhos para Deus, porque Ele que tem... Então, assim,
o tempo de qualidade também é fazer aquilo que não é agradável, que não é confortável. Você tá falando assim, pra mim remete consistência, né, cara? Né? Tipo, às vezes a gente não quer fazer, entendeu? Mas a gente continua fazendo, cara. Uma hora você vai ter essa colheita, sabe? Né? Eu ultimamente tenho pensado muito nisso, assim, nesse lance de que a gente virou totalmente imediatista, sabe? E essa semana acho que foi ontem, né? Eu tava saindo para ir pra academia, apertei o controle do carro, o controle não funcionava, o carro não abria, eu falei assim, caramba, cara, né? Aí naquela hora eu falei assim, legal, vai ser um dia mal maneiro hoje então, né? Comecei a pensar diferente, né? Eu falei, eu vou pensar diferente. Aí liguei pro seguro do carro e tal, não sei o quê. O cara veio, né? Ele falou assim, amigão, ó, acho que eu não vou conseguir te ajudar, é um chaveiro, né, que vai precisar, né? Eu falei, não, beleza e tal. Aí eu fui atrás de uma bateria do carro, do controle remoto e tal. Voltei, apertei a bateria. Cara, não era a bateria do controle remoto. Era o controle. Não, era... Aí eu falei assim, pô, eu acho que era a bateria do carro daí, né? Só que daí o carro não tinha o miolinho pra abrir, né? Aí eu falei assim, cara, vou ter que ligar pro seguro de novo, né? Como que faz, né? Aí eu digitei no YouTube, né? Como abrir a porta do carro, né? Aí tinha um clipezinho lá e tal. Aí consegui abrir, girei a chave. Pô, era a bateria mesmo. Liguei, veio um resgate e tal. 5 minutos, o pessoal já trocou a bateria. Beleza, fui pra reunião, né? Mas por que eu tô comentando isso? Porque a gente tá tão imediatista, né? Que quando eu saí pra ir comprar a bateria do carro, do controle remoto, né? Eu saí a pé, né? Com o celular na mão. Só que daí eu vi a primeira lojinha aberta. Falei, deixa eu perguntar aqui, né? Oi, tudo bem? Bom dia e tal. Cara, por acaso você tem essa bateria aqui? Não, pô, eu não tenho, mas se você andar ali naquela esquina e tal, não sei o que, você vai encontrar ali. Aí fui lá naquela loja que o cara falou assim, cara, por acaso você tem essa bateria aqui? Aí depois, na quarta loja, encontrei a bateria. Por que eu tô falando isso, cara? Porque hoje a gente sai de casa, a gente já coloca tudo no GPS, a gente quer um caminho pra tudo, a gente quer o caminho mais fácil, a gente quer... Aí naquele momento que eu comprei a bateria, eu mandei um áudio pra minha esposa, muito amarradão, falando assim, amor, olha que demais, realmente quem tem boca consegue encontrar o que precisar, né? A gente tá muito mal acostumado e tal, não sei o quê. E, cara, você acha que a gente tá realmente mal acostumado, assim, de a gente querer um mapa pra tudo, de tudo muito mais fácil, tipo assim, cara... Toma logo o celular, filho, que é mais fácil, eu não quero ter esse trabalho. Eu não quero ter... Nossa, eu tô muito velho, né? Porque eu já falei de ficha de telefone, eu vou falar daqueles livros grandes de endereço. Não, de lista telefônica. Lista telefônica. E tinha um livro de mapas também, antigamente, que você procurava ali o nome da rua e você traçava o mapa pra você ir pra São Paulo. É o guia... o guia SP, tipo o guia 4 rodas, alguma coisa assim. Né? Meu tempo, Cara, a gente buscava tudo isso, sabe? A gente se planejava, a gente entrava em ação para fazer tudo isso, sabe? Né? Você acha que a gente tá querendo que a nossa vida hoje seja tudo como um GPS e a gente esquece que o maior GPS de todos é Deus e ele já escreveu o seu futuro e na verdade é o único que sabe do teu futuro e da tua vida? Cara, é o que o Bauman falava, né? A sociedade líquida, o amor líquido, né? Que é essa coisa perecível, né? Eu vejo perecível é forte, hein? Porque, cara, as relações são perecíveis. Por que as pessoas separam? Vou pegar um exemplo. Por que as pessoas separam? Não é porque não deu certo. É porque elas desistiram. Cara, quantas vezes eu não tive oportunidade ou... talvez a Natana até mais do que eu, vontade de não continuar o relacionamento. Cara, várias vezes, porque quando começa a ficar muito difícil, a tendência é a gente abrir mão daquilo, né? Por exemplo, o carro. É porque o seu carro é um carro bom, que custa um bom dinheiro ali. Mas, cara, se fosse alguma coisa que talvez pra você não for... Se fosse a bateria de um brinquedo, que você não achasse, você ia se esforçar tanto? Não, você ia jogar o brinquedo fora, ia dar pra alguém, ou ia dar pra alguém brincar de alguma outra... Porque as relações, elas estão muito superficiais. E um dos meus medos, assim, é de ter uma relação superficial com Deus de novo, saca? Então, o casamento... Não deu certo? Separa. Cara, isso é um discurso. Cara, eu vou casar, se não der certo, eu separo. Mano, capaz que eu penso de separar da Natana. Nunca me passou pela cabeça. Eu já ouvi da minha mãe, até você aguentar, enquanto você estiver aguentando, né? Falei assim, mãe, eu vou aguentar até
até ou eu morrer ou ela morrer. Por quê? Porque foi isso que eu decidi. E, cara, o amor é uma decisão. O amor não é um sentimento, velho. E o significado de Deus pra mim é o amor. Entende? E aí, essa superficialidade faz com que os relacionamentos sejam descartáveis, sejam perecíveis, os bens materiais sejam perecíveis. Cara, quantas vezes você não vê um amigo que comprou um carro top, ele ficou feliz uma semana, daí ele falou assim, mas eu nem era o carro que eu queria. Por quê? Porque, cara, as coisas hoje são muito fáceis. Então, uma das coisas que eu exercito, por exemplo, com o Bento, o Miguel ainda é muito pequeno, né? Mas com o Bento cara, a gente fala, tem coisas que vale a pena esperar. Então, às vezes, a gente tá indo pra, sei lá, a gente quer ir pra um cinema que é num cinema top que é fora daqui. Cara, às vezes a gente entra no carro e fala assim, nossa, mas tá demorando muito. Cara, a gente entrou no carro, a gente vai pra uma cidade, sei lá, 1 hora de distância. Fala, cara, tem coisas que vale a pena esperar. E é o processo também, né? E é o processo. De novo, é o processo, né? Não dá pra você chegar onde você quer sem passar pelo processo. Uma das frases que eu uso na minha palestra é, não dá pra você ter a vida que você quer sem abrir mão da vida que você tem. Cara, não tem como. Não tem como eu ser um marido melhor sem parar de olhar pra moça gostosa que passa aqui na academia. Como que é a frase aí? Ó, frase de caminhão, então, do Felipe aqui. Frase de caminhão. E essa nem é que eu boa. mais uso, mas, cara, não dá pra você ter a vida, levar a vida que você quer sem abrir mão da vida que você tem. Não dá, cara. Não dá pra você ter o resultado que você espera em qualquer área da sua vida, não importa. Sem tomar as decisões que você não toma. Cara, o meu relacionamento hoje com a Natana, ele é bom porque a Natana e eu, a gente decide todos os dias olhar pra aquilo e falar assim, cara, ela tem tudo isso que eu odeio, velho, mas ainda assim eu vou decidir amá-la e respeitar. Porque a galera fala, é muito fácil, né? O cara fala assim, a coisa quando você começa a ler a Bíblia, né? Tem lá uma palavra que fala assim, né? Que as mulheres têm que ser submissas ao marido e tal, né? Mas a galera para aí, né? Ninguém vai, e os maridos têm que amar suas esposas como Deus amou a igreja, né, cara? Então, assim, cara, o meu exercício diário para manter a relação com a Natana é isso, de olhar para ela e falar assim, cara, eu não tô agindo... Porque eu penso assim, ó, mano, Deus é meu sogro, né? Muito bom. Saca? Se ele tivesse aqui agora, o que eu falaria do jeito que eu tô tratando a filha dele? Mano, se a resposta é ferrou, muda o comportamento, cara. Muda o comportamento. E isso é pra minha esposa, pro meu filho pro meu cliente, pros meus pais. E, cara, eu aprendi a ser pai depois que eu fui pai. Desculpa, eu aprendi a ser filho, né? Depois que eu fui pai. Porque, mano, é uma bosta a gente levar tanto tempo pra entender essas coisas. Tem gente que não entende. Ainda assim não entende. Cara, é legal demais você estar falando isso aí, né? Sobre o processo, que é quase que a mesma coisa, entre aspas, da lei da semeadura, né? Tipo, você vai colher aquilo que você planta, mas desde que você entenda que existe o processo para tudo aquilo acontecer. Né? Porque independente da sua fé, vai acontecer também. Vai acontecer também. De você entender isso de você como funciona. Exato. Exatamente, porque, por exemplo, assim, você acabou de falar, né? Eu entendi o que era ser filho quando eu passei a ser pai, né? Cara, você só vai colher o fruto da semente, né, a partir do momento que você plantar ela ali, né? Não tem outra maneira, a não ser que a gente passe no supermercado e compre, mas não tem graça, entendeu? Né? É diferente, cara, né? O processo, ele realmente ele é necessário, né? E é isso que vai te fortalecer, né? O grande X da questão é que às vezes a gente fica pegado demais no processo do passado, né? E esquece de vivenciar do que a gente passou, né? Exatamente. E a gente esquece de se agarrar no processo mais verdadeiro, que é o presente, né? E aí quando você tá nesse processo do presente com Deus, cara, aí você tá criando um futuro sensacional, né? E acho que um dos propósitos, eu acho que o maior propósito, na verdade, desse nosso encontro aqui, né, dessa ideia de ter um podcast nosso aqui também, é porque em várias e várias vezes, tenho certeza que isso aconteceu com você, né, às vezes a gente vai conversar com o cliente, vai ter alguma reunião e a gente conhece um viés que é completamente, né, diferente do que a gente achava. A gente vê uma pessoa por trás ali. Então, a gente vê
sabedoria, a gente vê, enfim, a gente aprende muito, né, cara? E acho que essa é a principal importância da gente estar fazendo isso daqui. E principalmente, né, acho que a gente falou muito sobre fé aqui, né? Mas acho que deixar muito claro que aqui a ideia nunca vai ser levantar, acho que uma bandeira, né? De falar, ó, isso que tá certo. Não, a gente tá falando de um livro milenar, né? Que só por isso ele tem, cara, é tanto ensinamento. Eu fico, assim, fico abismado, cara. Às vezes eu pego e falo, caramba, cara, num trechinho, assim, em poucas linhas tem tanta coisa aqui, né? Essa sede de querer saber mais. E, cara, acho que é um privilégio nosso também estar aqui. Para quem não sabe, a gente marcou, né, algumas vezes aqui por causa de agenda também, marca, desmarca. A gente tá muito feliz de estar aqui, tá ouvindo tudo isso. E acho que também, né, Fer, a gente sempre foi uma agência muito... Qual é a palavra certa? Acho que é... Diferente? Não, acho que não é diferente, é tipo discreta, né? Então acho que tem muitas pessoas que não sabem, por exemplo, que eu sou sócio de uma agência, né? O Fer também... Né? Nós viemos desse caminho da música, né? Você também veio desse caminho da arte também, né, Fê? Olha, então... nem vou falar, hein? Nem vou falar. Eu já acompanhei o Felipe no piano. Ah, nossa senhora! Eu fazia cover do Fábio Júnior. Caramba, que coisa linda. Verdade. Essa foi boa, tá hein? Vendo, cara? Tá tudo bem, porque me forjou pra estar aqui hoje. Eu acho que o mais legal é isso, né? Eu acho que... E foi mó legal tocar o Fábio Júnior. Não, mas da gente tirar esse tempinho, né? Acho que é focar nisso, né? Focar nessas coisas, né, cara? Cara, quantas pessoas que a gente quer... como você falou, a gente às vezes deixa de estar com a nossa família porque tem outras prioridades, mas quando a gente tá ali, o quanto a gente aprende, né? Quanto a gente tá ouvindo coisas, quanto... né? Tipo, Salomão falava muito, né? Sobre observar, né? Contemplar, né? Então, cara... eu acho que é muito interessante estar ouvindo isso e vendo um viés que a gente está conhecendo agora também, né? Tantos, você se descobrindo assim, da gente também, e até legal da gente somar isso tudo, né? E ver o que dá. Cara, eu acho que assim, tem uma frase, nem é uma frase, né? Eu costumo dizer que assim, as pessoas se levam muito a sério. Eu sou um cara, mano, que se você começar a tirar sarro de mim, velho, eu vou começar a rir. Mas num grau, cara, eu vou começar... A gente sabe disso. Viu? Eu vou entrar na zoeira de um jeito que, cara, não tem limite, mano. E aí, assim, se você começar a brincar comigo, eu não tenho limite. Eu vou, cara, eu vou entrar na zoeira e não importa as consequências, sabe? Por quê? Porque eu aprendi e aprendi num primeiro momento como forma de defesa, né? Mas eu aprendi a não me levar tão a sério. E, cara, eu acho que hoje o grande problema é que as pessoas se levam muito a sério. E por que eu estou dizendo isso nesse momento? Porque quando as pessoas se levam muito a sério, elas acham que elas são as melhores profissionais, que elas têm as melhores coisas, que tudo delas é melhor, que elas são as mais inteligentes, que elas são... O jeito delas fazer é o melhor. Que elas são a profissão dela, né? Não, eu sou isso. Eu sou isso. Né? E aí, esse levar muito a sério gera, na minha visão, a coisa da intolerância, saca? Cara, a gente vive num momento político que o país foi dividido por conta da intolerância. Não é direita ou esquerda, é a intolerância. Por quê? É a minha opinião que vale. Então, você engula a minha opinião. Independente de que lado você é, não importa. E isso acontece na política, na religião, no casamento, na criação do filho, na coisa da escola, nos negócios, na Copa do Mundo, sobre o Neymar, sobre a Copa do Mundo, sobre o Brasil tá assim por causa de XPTO. Entende? E aí se vão criando especialistas, né? Em cada nicho. Então, e especialistas de Twitter. Que o cara vai lá, lê uma frase no Twitter e aí ele formou, né? E aí ele forma a opinião dele com base naquela superficialidade de 240... Sei lá se é 240, sei lá, eu nunca entrei no Twitter, velho, então não sei... Não, faz tempo que eu não entro. Sei lá, 240 caracteres, né? E o cara vira um especialista de 200 caracteres sobre qualquer assunto. Inclusive sobre física quântica. Mano, física quântica, velho, é o que você precisa passar pra curar isso aqui, pra resolver. O cara não é físico, muito menos quântico, e ele dá aula de física quântica dentro da superficialidade dele e outras pessoas. Entende
o tanto de perecibilidade... Se perdeu... Perecibilidade Não. de qualquer coisa. Se perdeu a essência, né? A verdade se perdeu, sabe? Eu costumo falar assim, né? Que as coisas, na verdade, elas são tão simples, mas tão mais simples, sabe? Do que a gente imagina. E o ser humano se tornou especialista em complicar aquilo que é simples, cara. Cara, é exatamente isso, velho. A gente se tornou muito bom em complicar o que é simples. Não, e a gente passa a olhar as coisas com lente de aumento pra tudo, sabe? Pra tudo. E se você for olhar, hoje existe um... engraçado. Chega a ser engraçado, que é assim... Hoje, a gente nunca teve tanta liberdade... Não existe uma geração que tenha tanta liberdade quanto a nossa geração pra frente tem. E não existe uma geração tão ansiosa como a nossa geração pra frente tem. Cara, a gente não sabe lidar com a liberdade. A gente lutou tanto pela liberdade que hoje a gente tem a liberdade de assistir o filme que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, na plataforma que a gente quer, no dispositivo que a gente quer. Onde você quer. Onde você quer, e você abre um Netflix, um Prime Video, um YouTube, um Disney, e você fala assim, não tem nada para assistir. Você não consegue escolher. Por quê? Porque você tem tanta opção... Que é, de novo, a superficialidade. Cara, você tem tudo, você tem tanta opção para tudo. Cara, pra mulheres e homens e baladas ou Tinders, que você entra lá e você... Cara, é um catálogo. Eu nunca entrei naquela porra. Mas você entra lá... Cara, é um catálogo. Esse eu quero, esse aqui é legal, esse aqui não é legal, esse aqui é legal, esse aqui não é legal. Aí você faz isso para filme, para pessoas, para... coisas, tudo. E, cara, não tem comidas, pra comida. Cara, hoje, mano, antigamente pra você comer uma macarronada, você tinha que fazer a massa. Você tinha que pegar o ovo, a farinha, misturar, abrir a massa no rolo, cortar, esperar secar, colher o tomate, fazer o molho. No máximo o mínimo que você tinha que fazer era ir para algum lugar, pegar o tomate que você trazia numa sacolinha, voltava, cozinhava o tomate, esperava ali aquilo curar para tirar a acidez. E aí você... Cara, aí você ia na sua própria horta, colhia o manjericão, a sálvia, temperava ali. Enquanto isso, a família estava em volta ali vendo a avó fazer a comida e tal. Cara, hoje você entra no celular, iFood ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro delivery, massa, 1 hora no máximo tá na sua casa, você come à vontade. Cara, e aí hoje você vê um caminho das pessoas tentando resgatar aquilo que era natural. Que é, cara, lá em casa, a pandemia, mano, ela veio pra gente assim como um resgate absurdo. A gente começou a fazer comida em casa. Legal. Então hoje, o Bento, eu falo assim, filho, vamos fazer macarronada? Ele já pega o ovo, ele quebra o ovo, ele mistura, a gente abre no rolo, a gente corta, a gente cozinha, a gente pega... A gente só não tem o pé de tomate. Não tem mais, mas tinha até pouco tempo, tinha um tomatinho pequeno. Legal, tomatinho de cereja. Cortava o tomate, fazia ali o molho, cozinhava. Cara, a gente faz pizza em casa. Pô, devia ser lá o podcast, né? Podia ser lá, podia ser lá, cara. É. Cara, a gente faz pizza em casa. Eu faço a massa, eu faço o molho, eu pego Nunca convidou as a coisas gente, da né, horta. Cara, a gente começou a fazer isso. E sabe o que a gente sabe o que é o mais louco? Que a gente tá criando memória. E acho que isso é o mais importante de tudo, sabe? Você tá falando assim em memória, né? Eu me considero parte de uma geração, que é a nossa, né? Extremamente privilegiada, né? Mas ao mesmo tempo extremamente burra também, né? Porque a gente parou de olhar para essas memórias boas. Sim. Por que eu tô falando, cara? Eu tive o privilégio de conviver com os meus avós, sabe? Eu conheci a minha bisavó, né? Eu tive o privilégio de aprender a cozinhar com a minha avó. Eu tive o privilégio de ver minha avó orando, de levar ela para algum lugar, né? De ter essas histórias, né? Essas memórias com eles, né? Minha bisavó, eu lembro da minha bisavó, né? Então, cara, a gente faz parte de uma geração totalmente privilegiada e parece que a gente, do nada, entendeu? Como se fosse aquela caneta do filme, sabe? Como que é o nome do filme lá? Do Homens de Preto, MIB, Homens de Preto. Assim, ó, vou apagar tudo, né? Parece que a gente realmente apagou essas memórias positivas, sabe?
aquilo que nos molda, sabe? A verdade que nos molda, os princípios que foram ensinados pra gente que nos molda, foram apagados da gente, né? E quando a gente, tipo, cai por si só, você fala assim, caraca, peraí, eu já tive isso, eu não tô vivendo isso. A gente fica nessa doideira, nessa correria e tudo mais, e essa geração de agora não sabe o que era pular de amarelinha, brincar de pega-pega. Mano, não sabe correr né? na rua, velho. Não sabe nada, cara. Eu acho que vem disso, acho que de resgatar algumas coisas que são importantes também, né? E é claro, não falando sobre, não, a nossa época é melhor. Não, né? Só que hoje a gente vive com tanta informação que a gente tem muita distração, né? Então, eu lembro que quando eu aprendi a tocar, por exemplo, é super difícil achar A cifra, a partitura, a tablatura. Hoje você tem tudo lá no próprio YouTube. E o cara não aprende. E o perigoso é isso, porque você fala, não, tá lá, então eu não preciso ser aquilo, né? Eu não preciso me transformar naquilo, porque tá lá, em qualquer momento eu posso acessar. É claro que acho que dentro disso a gente abre espaço, né, mentalmente, para a gente se dedicar a algumas coisas que são mais importantes, sim, né? Sim. A gente foi numa palestra uma vez, acho que no Mercado Livre Experience, de um cara que ele era um futurista, né? Então ele falou, cara, vocês já pensaram que a cidade de São Paulo, por exemplo, foi feita de tijolinho por tijolinho, né? Alguém foi lá e colocou tijolo por tijolo. Né? Processo. É processo. Processos. É interessante isso. Porém, se a gente for ver com uma visão um pouco mais humana, tipo assim, pô, é legal fazer assim, mas se tiver um jeito de fazer mais rápido, ótimo também, tecnologia está aí para isso. Agora a questão é, nesse tempo livre, né, ou nesse tempo que a gente ganha, o que eu faço com isso? Né? Quais são as coisas que eu vou me dedicar, né, que de fato fazem sentido, que nos levam para esse caminho, né, que o Fer falou, da verdade, né, da verdade, do caminho e da vida. A tecnologia, ela veio para facilitar, mas nós pegamos aquilo que era para facilitar e usamos para nos escravizar. Mano, tá aqui, ó. Você não consegue passar 10 segundos sem pegar o celular e olhar. Se você tivesse com o celular... Se a gente não tivesse gravando isso aqui agora, a gente já teria olhado umas 10 vezes o celular. Você teria feito uma pergunta, a hora que eu fui responder, você se perdeu dentro do universo ali e não ouviu a resposta. Cara, é óbvio que as comunicações vão ser zoadas, é óbvio que as relações... Ou só falou, E nem sabe o que tá falando. É óbvio que as relações vão ser superficiais de novo. Por quê? Porque as pessoas, cara, elas se trombam. Outro dia, aqui nos corredores aqui do escritório, cara, uma menina deu uma trombada em mim. O cara que veio fazer a sessão fotográfica com a gente quando a gente foi fazer o rebranding ali, o cara veio fazer a sessão fotográfica, ele tava andando no corredor. Cara, ele caiu, derrubou um vaso, quebrou o vaso, derrubou uma mesa. Caramba, porque ele estava olhando para o celular andando. Aliás, isso é muito sério, cara. Tem pessoas que foram atropeladas. Cara, que caem em buraco. Caem em buraco, se machucam. Nós fazemos isso, né? Eu faço. E cara... É difícil. Mas só que entende que a gente pegou uma coisa que era para facilitar, para servir, e hoje nós somos escravos desse negócio. Então, cara, eu vejo meu filho, o Miguel, 1 ano. Cara, ele pega o celular, ele já faz assim com o dedinho. Muito... Por quê? Porque ele vê a gente fazendo isso o tempo todo. Já tá modelando desde... A TV mesmo, né? Na própria TV ele já vai como se fosse o touch. Né? Então, a gente tá num processo que, assim, ou a gente vai... Cara, eu sou... Assim, eu odeio qualquer coisa que me escravize. Eu tô num processo de fazer assim, ó, eu quase que me proíbo de entrar na lupinha do Instagram. Cara, porque uma vez que você entra, mano, você não sai. E o TikTok é pior ainda, né? Cara, eu desinstalei o TikTok. Porque eu cheguei a ver... Porque eu coloquei um negócio no meu telefone que, assim, eu tenho 1 hora por dia para usar entre... As redes sociais. As redes sociais. Instagram, tinha TikTok. Interessante isso. WhatsApp. Então, é 1 hora no total. De todas as ferramentas. Não é 1 hora cada um, é 1 hora no total. Cara, eu percebi teve uma vez que eu percebi que eu já tinha pulado 5 vezes. Quando ela bloqueia, ela avisa a cada 15 minutos. Tá. Eu desbloqueei, depois de 15 minutos ela bloqueia de novo. Cara, teve uma vez que eu vi 6 vezes. Eu fiquei 1h30 no TikTok. Aleatório.
não acrescentando absolutamente nada. E o brasileiro pra minha vida. é um dos povos que mais consome internet também, consome. né? Então, eu desinstalei o TikTok. Eu falei assim, velho, eu estou escravo dessa bagaça, eu não vou fazer isso. E aí eu tô num processo de... É que hoje, pra mim, é impossível não ter o Instagram, porque eu tenho A gente trabalha com isso também, né? Cara, mas assim, ferramenta de trabalho mas ela gente. pode estar num Sim. celular à parte onde eu tenho acesso durante o trabalho. O trabalho, né? Saca? Porque, mano, senão a gente vira escravo mesmo, cara. Vira. Eu já me peguei assim, ó, impaciente, tentando fazer o meu filho dormir, e ele não dormia, e eu impaciente aqui, ó, no celular, falando assim, caramba, porque eu queria continuar vendo aquela bagaça. Então, entende o nível de idiotice? Sabe? Então, cara, eu tenho vindo num processo de eliminar tudo aquilo que me distrai daquilo que eu deveria fazer naquele momento. Perfeito. Seja ficar com a minha esposa, seja ficar com meu filho, seja estar no podcast, conversando com vocês. Sim. Cara, a partir do momento que vocês entraram aqui, eu coloquei o meu celular ali, eu deixei. Por quê? Porque senão daqui a pouco o celular tá aqui em cima. Aí daqui a pouco, cara, eu tô aqui, aí a gente almoça, daqui a pouco a gente viu, passou 4 horas, a gente tava juntos, a gente não lembra do que a gente conversou. Ô Fê, eu tô lendo um livro chamado A Única Coisa, não sei se você conhece. Ah, muito bom, Não lembro o autor, mas é ótimo, É eu tô muito na bom, metade cara. ali. E lá ele fala muito sobre isso, né? A gente, uma época falou sobre multidisciplinar, né? Mas ele fala ali... Multitalento, né? Multitarefa. É isso, multitarefa. Mas ele fala ali que, cara, acho que essa questão do foco, né? O quanto é importante, acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. E já aproveitando o gancho aqui, gostaria de saber sobre 2 coisinhas. Se você tem um livro, acho que 2 livros, na verdade. Um que você esteja lendo agora, para falar pro pessoal aqui, e um que você recomenda também, um que você gosta. E outra coisa, que você falasse um pouquinho desse espaço seu aqui também, né? Você comentou do seu escritório, que alguém caiu ali olhando o celular. Então, que você falasse um pouquinho também, até para o pessoal entender o que você está fazendo hoje. E dos planos do futuro também, né? Tudo bem que o futuro, o melhor futuro pertence a Deus, né? Ele sabe os planos de talvez todos os planos eles. que eu tenha Mas feito, é os né? planos que você está fazendo agora, né? Cara, eu tô lendo um agora que é muito... É surreal de quão simples ele é e de quão bom ele é. Que chama Ponto de Inflexão, é do Flávio Augusto. Ele conta alguns pontos ali onde foram primordiais para ele ter o sucesso que ele teve hoje. Uma das histórias que eu estou, inclusive, ele tinha recebido uma proposta de compra da WiseUp de 200 milhões, depois de 500 milhões, depois de 700 milhões, e ele não vendeu. Numa época que hoje, lá em 2011, se eu não me engano, cara, hoje seria 1,5 bilhão, né? E aí ele segurou e aí até que ele vendeu por 1 bilhão. Dólares, né? Dólares, né? E esse livro é muito louco porque, cara, a gente passa por vários momentos de inflexão, que são esses pontos que vão definir completamente o nosso futuro. Inclusive, eu estou nesse momento de inflexão, desse ponto de inflexão. Porque dentro dessas buscas, desse incômodo que me gerava, né, de só gerar dinheiro para a pessoa, eu tinha comprado uma formação de hipnoterapeuta em 2019 e eu fui fazer agora, recentemente, cara. Assim, e de novo, nada é por acaso, né? Porque lá atrás eu estava buscando hipnose para fazer hipnose de palco para poder sacanear as pessoas. E aí dentro da formação eu entendi que talvez esteja muito mais ligado com o propósito de Deus para minha vida do que só hipnose de palco. Porque eu entendi o poder que isso tem de mudar mesmo a vida das pessoas, assim. Eu vi casos de pessoas que se curaram de câncer, de fibromialgia, de ansiedade. Cara, de uma mulher que ela comia os dedos, não é que ela comia a unha. Ela comia os dedos, chegava num ponto de machucar, de arrancar a pele, assim, sabe? E pessoas que se curaram, assim, de prostituição, de coisas bizarras, assim, das mais absurdas que você possa imaginar, usando essa ferramenta. E eu fiz essa formação que me habilitou para fazer atendimento. E a primeira pessoa que eu atendi foi a minha esposa, foi a Natana. Mesmo ela não acreditando que funcionaria, a gente fez um processo lá e, cara, a gente resolveu uma dor que ela estava há 6 meses... de não conseguir andar direito, a gente, em 5 minutos, a gente tirou a dor dela e desde então ela não tem sentido dores.
é um caso, assim, muito específico que eu tô falando dela, porque, cara, tipo, acho que quando o santo de casa não faz milagre, é o normal, né? E aí eu trago isso porque é muita exceção, tipo, claro. alguém que de dentro de casa, né? Porque é muito doido, né, cara? Eu sempre fui o Felipe Mágico, o Felipe ator, o músico, o empresário, o cara que... o palestrante, o cara que fez cinema e tal. E, cara, e aí do nada eu sou terapeuta agora. Chega a ter até um pouco de ceticismo, né, cara? Não é possível. Você que cresceu comigo aqui, você vai me curar, vai cuidar de mim agora, né? Eu sei todos os B.O. que você tem na sua cabeça, você vai cuidar da minha cabeça, né? Então, eu tô nesse ponto de inflexão, assim, de, cara, eu mudo completamente de profissão, de área. Não, trago esse conhecimento para dentro do empreendedorismo e ajudo as pessoas em outros sentidos também a se curar, a se curar, porque na verdade não sou eu que curo, né? A própria pessoa que se cura, e eu acredito que quando tudo, se você está fazendo bem, né, você tem um aval ali de Deus, as coisas acabam fluindo de uma forma muito mais natural. Mas esse é um livro que eu tô lendo agora, e eu acho que faz todo mundo deveria ler. E um outro livro, cara, eu tenho, cara, milhões de livros para poder... Aqui tem vários ainda, né? Aliás, eu vou aproveitar, legais. Olha que louco, toda vez que alguém vem aqui para gravar que eu vou entrevistar pro podcast, eu falo, vou entregar esse livro. E eu esqueço, e hoje eu lembrei, eu vou entregar para vocês. Olha só. Esse é um dos livros que mudou um pouco a minha visão com relação não só à minha missão, ao meu chamado, mas também que pode ajudar muito. Obrigado, hein? Que Deus te fez de propósito, que é do Douglas Gonçalves, do Jesuscope. E do Thiago Marques, né? E, cara, esse livro é muito bom. Eu tenho outros, cara. Tem o Mito do Empreendedor. Cara, dentro dessa área que eu atuo ainda hoje, né, como mentor e tal, como consultor, o Mito do Empreendedor é um livro muito top, assim. Se for falar de mentalidade, cara, qualquer um do Tony Robbins, velho, o poder é pra você, poder sem limites. Não, poder é pra você é o curso da Natana, cara. Poder sem limites, desperte seu gigante interior. Tony Robbins é muito bom, né? Aí, se for falar de finanças, cara, Pai Rico e Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, cara, qualquer um do Napoleão Hill, velho. Napoleão Hill é surreal também. Né? Cara, tem um dele que pra mim, velho, acho que é o melhor livro dele, que chama Mais Esperto que o Diabo. Esse é sensacional. Cara, esse livro é assim, ó, é um tapa na cara atrás do outro. Esse é muito bom. Tem um que acho que é Sprint, que é o nome do... Ai, caramba, eu não vou ler. Ô, Paco, vê ali em cima pra mim, tá bem embaixo do monitor, é um livro de capa vermelha. E o de cabeceira? A de cabeceira é a Bíblia. Tá sempre lá, cara. Aliás, eu tenho... Tem muita coisa lá. Né? É esse aí. Aliás... Não, esse que tá na sua mão aí, o outro que você tá pegando. Aliás, eu acho que... Como que é o nome dele? Não é esse não. Caramba, não tá aí? Depois a gente coloca aqui. Depois a gente... Cara, mas tem muitos, cara. Vencedoras por opção... Aí se a gente for falar de marketing mesmo, cara, tem Great Leads, que é sobre copy. Mano, porque na verdade, assim, eu acredito que tudo que a gente faz na vida é vender. Quando vocês me convidaram para o podcast, vocês venderam a ideia de eu dar entrevista no podcast. Quando eu estou indicando esse livro, eu estou vendendo. Então, tudo na vida é venda. Você vendeu então? Isso aqui não, isso? Isso aqui eu tô... Mas se você vai ler ou não, vai depender da venda que eu for fazer desse livro. Claro. Exato. Então, no sentido de como eu vou dar essa indicação. Então, tudo na vida eu acredito que é venda. Saca? E eu acho que se você não sabe vender, não sabe se vender, você não sabe vender a sua ideia, você não chega em lugar nenhum. Sabe a história de quem tem boca vai a Roma? Na verdade é que quem vende vai a Roma. Porque você pode chegar em Roma de avião ou de carona. Depende de quão bom você é na lábia de fazer os caras te darem uma carona e fazer você chegar lá. Então, tudo na vida é venda. E o que eu mais
sinto assim é que as pessoas não sabem se vender. Uma coisa que eu sempre fiz a vida inteira muito bem é me vender, cara. Eu lembro que o primeiro congresso de mágica que eu fui, eu tinha 19 anos, cara, 18 anos. Eu consegui vender patrocínio, velho. Que legal, mano. Eu vendi patrocínio, eu ganhei 2 ternos. Aliás, Luiz, eu não sei se vocês conhecem o Luiz da Alfaiataria. Alfaiataria. Ele me deu 2 ternos, cara. Eu cheguei lá, eu não conhecia ele, eu bati e falei assim, tudo bem, eu tô indo para um congresso de mágica e eu tô procurando patrocínio e eu preciso de 2 ternos, porque lá só pode entrar de terno, os mágicos usam um terno assim assado. Cara, ele me deu 2 ternos sem saber quem eu era. Sensacional. E aí o que acontece? Eu compro com ele até hoje. Eu preciso de ajuste, eu vou lá até hoje. Aliás, ele nem faz mais ajuste, ele faz para mim porque eu encho o saco dele. E aí eu pedi patrocínio para um empresário para me dar em dinheiro, que hoje seria, sei lá, uns 10 mil reais, cara. O cara me deu. Então, assim, o tempo todo a gente está vendendo. O tempo todo. E se as pessoas entendessem o poder que a venda tem, elas seriam muito mais felizes em todos os sentidos. Porque, cara, quando você faz uma venda, sua confiança aumenta. Quando você faz uma venda, você transforma a outra pessoa. A outra pessoa. Cara, o trabalho de vocês, se você não vender, o resultado do seu cliente não acontece. E se o resultado do seu cliente não acontece, ele não ajuda as pessoas que ele poderia ajudar. Então, tudo na vida é venda. E, cara, eu acho que se tem um livro de cabeceira que qualquer pessoa deveria ter, além da Bíblia, que é um manual de como você viver a sua vida... E todos esses livros aqui também estão lá? São livros de venda, cara. Cara, como convencer alguém em 90 segundos. 5 lições de storytelling. Cara, qualquer livro que ensine você a vender melhor, mesmo que você não seja um vendedor no sentido de eu não lido com o público. Cara, você tem que saber vender. Qualquer coisa. Muito bom. E, mano, se você me deixar aqui... Se você me der o seu trabalho... Para vender, eu vou vender melhor que você, mano. Por quê? Porque eu não sei os seus bastidores, sabe? Então, às vezes a gente tem medo, fica meio com receio de vender ou cobrar mais caro, porque você sabe que você tem problema na entrega, você sabe que você tem problema com a equipe, e isso tudo impacta o momento da sua venda. Então, mano, se eu chegar lá agora e falar assim, quanto você cobra hoje? Você cobra 5 mil por mês. Cara, eu vendo o seu trabalho por 10 mil, porque eu não vou ter que entregar. E você vai... E eu não tenho a dor de cabeça que você tem, eu não tenho o receio de não conseguir entregar, eu não tenho o lidar com a equipe, eu não tenho que ver folha de pagamento, eu não tenho que ver nada disso. Eu acho que é sobre trazer uma nova visão, né? É isso, cara. E isso acontece muito com a gente, né? Acontece. A gente vai nos clientes, às vezes tem alguns detalhes que vira paisagem, né? Que a gente fala, fica... quase que normal, as pessoas quase que não percebem, né? E também fica aqui a dica aqui, ó. A gente, enfim, vai deixar as suas redes sociais aqui, né? Apesar dessa transição toda aí. Ele é um cara que é muito bom a gente estar perto, a gente estar conversando. E troca figurinha com ele aí também para sua empresa, para sua carreira, enfim, né? Para ele trazer esse olhar aí pra gente. E vamos para nossa última questão aqui? Vamos lá, ó. Aqui a pergunta que eu tenho aqui, olha só, hein? Pergunta do milhão. Mas qual é a pergunta? A pergunta valendo 1 milhão de reais. Antes de fazer a pergunta aqui, Fê, queria te agradecer mais uma vez. Eu me sinto muito, muito honrado de estar aqui com você, ouvindo e vendo também toda essa sua transformação, tudo que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família. Mais uma vez, obrigado a esse cara aqui também incrível, que é meu sócio, toda essa galera que está aqui nos bastidores aqui também, que está fazendo tudo isso acontecer, né? A gente não faz nada sozinho, então quero agradecer também a você, principalmente, Bruno, porque com certeza a Holy não existiria sem você também. Então, honra a Deus e louva a Deus pela sua vida também. Amém. Mas vamos lá, Fê. Posso então? Já que você agradeceu, eu posso agradecer também? Não, vamos para a pergunta. Eu tô brincando. Então, peraí, então volta. Não é um pedido, tá? É uma afirmação, eu vou agradecer. Cara, então, já retribuindo aqui, esse cara é um irmão que eu escolhi, né? Que a vida me deu, que Deus me deu. Eu penso que a gente plantou uma sementinha juntos, né, Fer? Né, que foi a Holy, né? Uma agência, né? Full service, enfim, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho, a gente vai mostrar um pouquinho mais aí também. Mas eu costumo dizer que foi um sonho, uma sementinha que eu coloquei ali meio que sem esperar, né? Mas que ela
cresceu, está crescendo, deu muitos frutos e esses frutos estão gerando mais frutos ainda, né? E acho que isso é uma coisa, acho que foi um presente de Deus, né? Obviamente que dependeu, acho que das nossas ações também, mas foi uma graça pra gente, assim. Então, agradeço imensamente você aqui, irmão, né? Obrigado. E você... peraí. Espera aí. Você já vai chegar a sua hora. Fica tranquilo. Kaique Lima, né? Meu querido aqui, nosso parceiro da Holy também, sempre faz trabalhos com a gente. E nosso supervisor geral, nosso querido Rafael Paco, né? Paco é nosso gerente hoje da Holy lá. É um jornalista, é um cara multitarefado, é um cara... É um cara com um coração grande demais da conta incrível. que... E ele vai participar também aqui, né? Alguns momentos Sim. a gente vai mudar um pouco essa configuração, a gente vai trazer gente do time, vários convidados. E agora eu agradeço você, cara, por topar, enfim, comprar essa ideia. Gravar o piloto, né? Na verdade, esse episódio nem vai pro ar. Ficou muito legal, pena que ninguém vai ver. Não, e foi bem louco, né? Porque a gente falou, Fê, você quer participar? Ele falou, não, quero. Vamos ver a agenda, cara, legal, vamos fazer. A gente falou, cara, a gente pode fazer no seu espaço? A gente chegou aqui e falou, a gente pode usar a sua TV? A gente pode usar o seu microfone? Por fim, é um podcast dele, né? Não, mas brincadeira à parte, né? Acho que o intuito é esse mesmo, depois né? ele pergunta, vocês querem café também? Ganhamos presente ainda, né? Mas acho que o intuito é esse, cara. É ter esse tempo de qualidade, né? Falar sobre algo maior que a gente acredita mesmo, né? Ter esse espaço com mais foco, sem muitas distrações, né? Então, cara, eu te agradeço. É um cara que eu acho que sempre me chamou a atenção esse seu poder de ação, assim, sabe, cara? Sempre me chamou a atenção. Então, como você diz, desde a música lá atrás, atuação, no mágico, cinema. Você lembra que a gente fez uma trilha? Lembra, a gente fez uma trilha. É verdade, né, cara? Verdade. Enfim, ver você hoje, cara, O Chamado. Olha o nome, O Chamado. Não é chamado. Não era o Chamado? O chamado era outra coisa. O chamado era da Samara lá, que saía do poço, velho. O fugitivo. O fugitivo. Que foi chamado. Ele era chamado de Ele fugitivo. era chamado de fugitivo. Foi isso aí. Mas enfim, cara. Nossa, de onde eu tirei o chamado? Agradecemos você. Deve ser. Enfim, cara, como é bom de estar aqui aprendendo, compartilhando coisas. Tenho certeza aí que esse é um primeiro passo, né? A gente já queria ter essa ideia de fazer, então a gente tá botando em ação também com a ajuda do Paco e da galera. Cara, brigadão, assim, cara, por estar iniciando isso com a gente aí. Cara, eu que agradeço. Acho que eu não tenho nem como trazer o que é estar aqui com vocês, né? Dar essa entrevista para vocês. Porque, na verdade, assim, a gente está sempre buscando... Hoje, diferente de antigamente, que eu buscava o reconhecimento, hoje eu busco contar o que Deus tem feito na minha vida, né? Então, aqui é uma oportunidade de eu contar o que Deus tem feito na minha vida. E eu poderia ficar aqui, cara, horas falando sobre todas as coisas que Ele tem feito na minha vida, nos meus negócios, na minha vida pessoal, na minha carreira, no meu coração, cara, em qualquer âmbito. Hoje eu sei que é o que você falou, é uma semente, né? Eu não preciso ser um engenheiro agrônomo para saber que se eu plantar uma semente de maçã vai dar uma macieira, né? Vai nascer uma macieira. E eu não preciso saber como é o processo. Eu só preciso saber que se eu colocar lá, e se eu der o tempo daquilo acontecer, seguir o processo, aquilo vai dar frutos, aquilo vai virar uma macieira e eu vou pegar e ela vai dar maçã não uma vez, ela vai dar muitas maçãs e para cada maçã que eu pegar e plantar, aquilo vai dar maçã, vai virar, isso é abundante. E eu tenho entendido que esse é o mundo que Deus criou. E se a gente não está prosperando, se a gente não está conectado com isso de alguma forma, não só financeiramente falando, é saúde, é amor, é equilíbrio, é felicidade, é alegria, não importa. Nós nascemos para ser abundantes em todos esses sentidos. De novo, vamos ter problemas sim, né? Deus nos dará a vitória de glória em glória, mas para ser de glória em glória tem que ser de batalha em batalha.
E não sei qual é a batalha que vocês estão passando, quem está assistindo está passando, né? Que de alguma forma a minha história, o que Deus fez na minha vida, te mostre que é o que eu costumo dizer, né? Durante muito tempo eu não acreditei em Deus, mas hoje eu sei que Ele acreditava em mim, né? Então talvez você que está assistindo, talvez você não acredite em Deus, mas eu sei que Ele acredita em você. Então é isso, entrega seus planos na mão de Deus e eles darão certo, sempre. Você não precisa saber como funciona, você só precisa saber que funciona. Então planta sua sementinha na sua fé hoje, que daqui a um tempo ela vai frutificar. Não importa o que você faça, se você seguir o processo, vai dar certo. É isso aí, sensacional. Acho que não mais nada, não tem que fazer mais nada, né? Não, né? Fazer Só mais acabar. nada, sensacional. Cara, obrigado demais mais Aqueles uma assim, vez. e o meu sonho, que eu sei que é essa não, pergunta. não. O meu não vou sonho- Nossa, já não tinha vou até fazer essa esquecido da pergunta. O Não, meu, não o meu precisa, né? sonho é que eu... Não, mas ó, se fosse pra gente Em 10 finalizar- segundos, qual é o seu sonho? Não, se fosse pra gente finalizar, né? Deus é especialista em storytelling, né? Em criar histórias incríveis, né? E fazer tudo isso da maneira genial, porque ele é a sabedoria, ele é Deus, enfim. Mas se fosse pra você estar lá do lado dele, né? E para os seus filhos lembrassem de você, como que é que você gostaria que seus filhos lembrassem de você? Qual que é o legado maior? Você acha que é isso? É tipo, continue plantando coisas boas, que o mundo precisa de coisas boas? Cara, acho que o meu legado, eu gostaria que fosse que eu faça filho, que os meus filhos tenham uma fé mais forte do que a minha. Amém. Porque eu sei que se eles tiverem uma fé maior do que a minha, mais forte do que a minha, eles não vão passar metade das coisas que eu passei. Mesmo que passem, eles não vão sofrer o quanto eu sofri. Porque... Cara, porque é isso. Porque... enfim, é isso. É isso. É sobre ele. Que eles é tenham por uma ele. fé mais forte. Que eu consiga criar homens ou mulheres, né? Com uma fé mais forte do que a minha. Porque aí eles vão fazer tudo que eu não consegui fazer. Sensacional, sensacional. Fê, mais uma vez, obrigado, Brunão. Obrigado Valeu, você Fê. que ficou com a gente até agora. Se você gostou desse nosso primeiro podcast, se inscreve aí no nosso podcast, compartilha com alguém nas suas redes sociais. E se não gostou também, Se não né? gostou também, comenta, não tem problema Importante. também. Né? Tá no YouTube também? Isso, YouTube. Então aproveita, coloca no as plataformas sininho, de segue a gente nas streaming. redes sociais, @BrunoVidia, é BrunoVidia, né? BrunoVidia. @BrunoVidia, @LF Barbosa. Você tá como lá, Felipe? Arroba Felipe Camargo, por enquanto, .marketing. É isso aí, @FelipeCamargo.marketing. E é isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo. Que Deus abençoe imensamente a vida de todos vocês. Obrigado por ter ficado aqui com a gente. Fê, tamo junto sempre, conta sempre com a gente. Mais uma vez é uma honra e um privilégio aí poder ouvir suas histórias, poder estar de frente com você e mais ainda saber que toda essa transformação tem acontecido na sua vida, e posso te falar que nem começou ainda das coisas que ele Amém. tem preparado para Amém. você, para sua família, para seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Vamos para cima que o que ele tem de bênçãos para nossas vidas é muito maior do que a gente pode imaginar. Amém. Isso aí, tamo junto. Valeu. Holycast. Tamo junto.